Você já se empolgou com o Crespão da massa? São Paulo tem mostrado bom toque de bola e controle de jogo com Crespo. A combinação baliza zero e bola na rede é crucial para o sucesso do tricolor na temporada. Nesse vídeo a gente vai falar sobre dois jogadores que melhor representam essa combinação. Antes da gente falar então sobre a dupla Xavi e Iniesta, Bobadilla e Marcos Antônio, a gente já pede para você deixar o seu like, dar uma moral pra gente, se inscrever no canal, tá certo? Que aqui a gente fala tudo sobre São Paulo, futebol e cositas mais. Isso. Não é verdade? Deixa aí no comentário de que cidade você tá escrevendo. Exatamente. Pode comentar qualquer coisa, a gente quer muito saber de onde vocês estão assistindo a gente. E é muito legal, a gente tem consagrados companheiros nossos que são de vários lugares do país, né? Exatamente. Isso é muito legal. Mas beleza, então a gente vai falar aqui de dois jogadores, né? Isso. Que são essa que podem dar ao São Paulo essa combinação, né? De esse equilíbrio. Baliza zero e bola na rede. E caixa. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes. A rede social ainda não esqueceu o Zubeldia, né? Pessoal, tem que virar a página, gente. Cara, pra mim isso se resume em pessoas que torcem mais para a sua própria opinião do que pro São Paulo. Ontem eu tava até assistindo a live do Arnaldo e do Tirone, teve 2 horas a live. Pelo menos 1h40 foi falando de Zubeldia, sabe? As pessoas numa sanha de querer que quem defendia assumisse que tava errado. Enfim, circunstâncias diferentes. Realmente tá muito melhor agora o São Paulo. O Zubeldia teve momentos bons quando chegou, ficou 13, 14 jogos invicto. E na Libertadores entregou o São Paulo também invicto com a segunda melhor campanha. Mas realmente ficou insustentável e é isso. É tudo que eu vou falar sobre isso, porque já chega. Deixa pra trás. E como aqui a gente gosta de falar sobre o São Paulo, a gente prefere dar essa prioridade, né? Chega, que passou, passou. O que importa agora é o Crespão da massa, o novo Guardiola. E o jogo? Calma aí que tem uma pessoa aqui pedindo pra subir. O que você tem pra destacar do jogo? Ela gostou muito. Eu achei que foi um bom jogo, sim, do São Paulo, mas eu achei que demorou um pouco demais pra esse gol da vitória sair, né? E aí, com o empate se arrastando da forma que tava, se ele se confirmasse, seria um resultado desastroso pra mim, pro São Paulo, diante da fraqueza ali que o Juventude demonstrou, né? E pra além disso, o Juventude, ele foi pra se defender. Ele foi pra tentar empatar o jogo mesmo. Com certeza. E o São Paulo foi para ganhar. Então, da forma que tava aquele 0-0, meio que a estratégia do Juventude, no fringir dos ovos, estava prevalecendo sobre a do São Paulo. O goleiro dele estava muito bem no jogo, né? O Gustavo. Todas as bolas que foram chutadas ali, Bobadilla, Luciano chutou, Alisson, né? Ele tinha conseguido defender. E o São Paulo, apesar de ter muito controle do jogo, o Juventude estava com um ferrolho ali que estava difícil do São Paulo traduzir essa superioridade no jogo em muitas finalizações. Então, o que significa isso pra mim? Que o jogo pedia que o São Paulo tivesse algo a mais. Perfeito. Precisava de um drible pra quebrar uma linha, pra romper aquele ferrolho montado pelo Juventude, né? E aí foi exatamente o que aconteceu no lance do gol. Ali uma ótima triangulação entre Bobadilla, Marcos Antônio, Ferreirinha, Rodriguinho. O Rodriguinho, ele não entrou bem, apanhou ali pra marcar do tal do Reginaldo, o lateral do Juventude, mas quem mete a bola em profundidade para o Ferreirinha é o Rodriguinho. De primeira, né? Passes de primeira. Ele é bom tecnicamente, sofre um pouco fisicamente, mas é um jogador bom tecnicamente, que teve participação importante. E aí o Ferreirinha, que normalmente vai bem quando tem bastante espaço, nesse caso ele teve um pouquinho de espaço, mas depois já num espaço reduzido se virou muito bem, teve ali a ousadia de dar aquela caneta no Abner, né? E toca para o Marcos Antônio, que também é muito representativo esse gol, né? Porque o Marcos Antônio, ele não se afoba dentro da área, ele tem uma participação na área que não é de finalizações, porque ele não chuta no gol, mas ele foi muito inteligente de saber que ele não tem essa característica de chutar no gol, ele chama a marcação, ele
domina certinho a bola e dá inteligentemente pro Luciano, sendo que o Bobadilla já estava vindo ali também e também confundiu a marcação. Então, essas duas presenças na área, Marcos Antônio e Bobadilla, que mais uma vez fizeram um jogo maravilhoso, né? E que são, pra mim, o símbolo dessa transformação, até curta, mas representativa do time do Crespo. E aí toca pro Luciano. E até tem um jogador do Juventude ali na frente dele, mas ele tem a calma de finalizar. O Luciano, ele fez até um jogo que eu achei que ele tava... Sendo Luciano, né? Anárquico, é nervoso, mas ele é muito nervoso durante o jogo, só que isso contrasta perfeitamente com a calma que ele tem pra poder finalizar aquela bola aos 40 do segundo tempo. E aí, você sabia que o elenco ficou rachado? Rachado, denúncia, rachado O elenco ficou rachado depois do gol, depois da vitória, porque cada um foi pro lado. Uns foram comemorar com o Ferreirinha e a outra metade foi comemorar com o Luciano. Né? O Luciano fazendo mais um gol importantíssimo, mostrando que é o jogador dos 3 pontos, tudo aquilo que a gente já sabe. Tomou o seu cartãozinho amarelo, porque senão não é ele. E aí, eu gostaria de destacar uma coisa, que o Crespo vai precisar desse desafio daqui pra frente, que é dosar os minutos desses jogadores, né? Isso. Porque o que estão jogando de bola o Luciano, Marcos Antônio, Bobadilla, é qualquer coisa. E devido à maratona de jogos, ele vai ter que ser inteligente em saber administrar o tempo deles, para eles São Paulo não sofrer com lesão. E aí que a gente entra também num dos motivos do nosso vídeo, que é falar dele, né? Quando ele entrou, o que você falou para mim? Quando ele entrou... Quer falar o nome dele? Quero falar o nome dele. O nome dele é Luan Santos, atual camisa 33 da Idade de Cristo do São Paulo Futebol Clube. A redenção. A redenção. Quando eu vi que ele ia entrar, acho que não é segredo pra ninguém, eu vou deixar aqui passando no card, quanto tempo faz que eu estou falando que é pra dar uma chance, que o São Paulo deve, né, uma chance ao Luan, e pra além disso pode se beneficiar de ter o Luan como uma das opções. Quando a gente viu que ele ia entrar, a gente até gritou, assim, até ficou muito feliz pela entrada dele, e eu falei pra você, foi por volta de uns 42, 43 do segundo tempo, né? A gente sabia que o árbitro ia dar um monte de acréscimo, e aí eu falei pra você, esquece, pode botar 3 pontos na conta do São Paulo. Com o Luan em campo, o São Paulo não vai tomar o empate. Não vai tomar. E claro que é um universo, uma amostragem ainda muito pequena, mas ele já demonstrou aquilo que ele costumava ser tão bom em fazer, que é acabar com as jogadas do adversário na fonte, fazer o para-brisa, ajudar a desarmar o lateral de um lado, o lateral do outro. Ele joga água no chope do adversário. Inclusive, quando entrou ali, não foi só o Luan, né? Entrou a cavalaria dos sanguinários, né? Luan, Pablo Maia e Enzo. Os caras entraram pra acabar com o jogo, né? Exatamente. Mas eu achei que o Luan foi, sabe assim, esse destaque, ele fez os desarmes, ele se apresentou como ali uma opção de passe também, para que o São Paulo conseguisse não ficar sufocado naqueles minutos finais, não que iria ser sufocado, mas já acabou com qualquer possibilidade do Juventude, na minha opinião. A entrada dele, ela é simbólica nesse sentido, né? E também até se apresentou como uma opção para essa transição do São Paulo saindo da defesa indo pro ataque. Ele caiu em lágrimas, ele assim, se emocionou muito com o apito final do jogo. Eu acho que, é claro que a gente sabe que o futebol hoje em dia é um negócio e que todo mundo fica falando, porque não é mais jogador, mas eu acho que esse componente humano, ele também tem que ser considerado. Não é possível que algum São Paulino tenha olhado aquela cena dele chorando, muito emocionado por poder voltar a vestir a camisa do São Paulo. É São Paulino, teve isso aí, seus problemas extracampo, que ninguém sabe o que é, mas se esforça muito, se dedica muito. É só você acompanhar a rede social dele, tá o tempo todo treinando, emagreceu, se coloca à disposição, porque não dá uma chance. Ele foi um jogador muito importante pra tirar o São Paulo daquela zica que tava. E ele tem uma característica de marcação que, a depender do jogo, não estou falando que ele tem que ser titular, mas a depender do jogo, pode ser sim interessante, como foi nesse jogo, porque você imagina se por algum fica aquelas bolas pererecando ali, vai parar no ataque do Juventude, uma bola vadia lá. Não, o Luan, ele evita que isso aconteça porque ele já age ali na fonte das jogadas. Então, por que não? Não é interessante ter esse jogador? Ele tá na folha de pagamento do São Paulo. E digo mais, o próprio Crespo, que tem se demonstrado até nas entrevistas coletivas um cara mais poucas ideias, né? Mais direto, mais curto e grosso, o nosso Crespão da massa. O Gabriel Sá,
Porque ontem a coletiva, assisti a coletiva, mas ela deu um problema e cortou depois de um tempo, então acabou não transmitindo no canal do São Paulo essa parte da coletiva que o Crespo fala sobre o Luan, mas o Gabriel Sá trouxe. As aspas. Então, o que o Crespo disse? Ao final do dia, são pessoas. É muito importante isso, estar perto de situações particulares. Nós chegamos aqui para ajudar os atletas. O Luan é uma pessoa importante. Foi um dos protagonistas de um título para o São Paulo. É uma pessoa, a gente quer ajudar ele. Quando vejo ele feliz, a gente fica feliz. Então é muito legal essa fala do Crespo. E eu digo, para além de, não tem que fazer só pelo jogador, então pode ajudar o São Paulo como ajudou. Ajudou o São Paulo a garantir essa vitória nos minutos finais, que era uma vitória estratégica, essencial, não dá totalmente tranquilidade ainda para o São Paulo, mas ajuda sim na construção de uma mínima tranquilidade. E o Luan faz parte dessa, ele simboliza essa combinação, que pode ser que vai ajudar o São Paulo no futuro. Né? Que é baliza zero, né? Que ele ajuda muito a proteger a zaga. E também talento lá na frente, que é representado pelo drible do Ferreirinha. O drible pode ganhar jogo. O São Paulo, ele garantindo a baliza zero, em algum momento, com o talento que tem esses caras, ele pode fazer um gol e, decidir um jogo. Eu acho que é nisso que o São Paulo tem que se pegar, nesses pilares. E o Crespo, claramente, ele dá preferência para quem ele conhece, né? Dá preferência para os mais cascudos, né? Tanto que os meninos da base estão tendo poucas oportunidades. Então ele pegou o Luan eu conheço, ele pegou o Luciano eu conheço, e transformou e deu protagonismo para esses caras, né? Tomara que essa estratégia aí renda mais frutos para o São Paulo, porque, como a gente disse, nada está resolvido ainda na vida do São Paulo, em termos de Campeonato Brasileiro. Exatamente. Queria só fazer mais dois destaques. O Sabino substituiu o Alan Franco e pra mim fez uma excelente partida. O adversário é fraco. Quantas vezes a gente viu com o adversário fraco São Paulo se dá mal? Então ele substituiu muito bem o Alan Franco. O Sabino é um armário, né? Então aquela coisa, os caras batem na massa e volta. Mas ele é um armário que não se demonstrou um nocego. Tem uma boa saída de bola e soube jogar também, né? O Ferrarese, faca nos dentes, o tempo inteiro, né? A raça dele me contagia, um jogador vibrante, um jogador aceso, sempre o olho arregalado, assim. E joga muito bem também, ajuda a fazer essa saída de bola. O Wendel, mais uma vez, bem. E o lado negativo, que ele não gosta que fale, depois a gente pode até fazer alguma coisa sobre isso. O Cedric, ele eu acho que a falta de mais oportunidades pro São Paulo abrir o placar antes no jogo, por isso que é a minha bronca, entre aspas, mas eu não vou ficar cornetando o jogador aqui, porque eu acho que ele pode até render melhor pelo São Paulo, mas eu acho que essa demora em abrir o placar passa um pouco, porque o Juventude estava fechando muito bem ali o lado do Wendel, né? E acabou que o jogo do São Paulo ficou muito pelo lado do Cedric e ele não conseguia dar prosseguimento às jogadas. Muitos dos cruzamentos paravam no primeiro pau, o que facilitava que a zaga do Juventude tirasse. E acho que, apesar de defensivamente ele não comprometer, eu acho que ele tá destoando e poderia entregar um pouco mais. O que eu acho do Cedric é o seguinte, a gente tem memória curta, a gente não sabe a tragédia, a gente esquece a tragédia que era com o Igor Vinícius, mas tudo bem, ele foi abaixo mesmo, tem sido abaixo. Quem gosta do Luan e levanta a mão, comenta, da dupla Iniesta e Xavi, vulgo Bobadilla e Marcos Antônio também, o que vocês acharam do jogo, o que vocês acham do Crespo? E não se esqueça de se inscrever e hypar vídeo, por gentileza. Você diria não pra essa carinha? Não. Vocês acham que o Crespo já é melhor que o Guardiola? Deixa no comentário. Beijos na alma, até a próxima. Tchau, tchau.